Olá, boa noite. Nosso assunto neste programa Entrevista Coletiva é um tema que a Band Minas está debatendo diariamente e que vamos trazer novamente aqui no programa. Reforma da Previdência e a sua importância na vida do servidor público de toda Minas Gerais. A reforma da Previdência é uma condição imposta pelo governo federal. Se não for feita, Minas Gerais deixará de receber repasses de recursos que são fundamentais para o funcionamento dos serviços públicos. Aqui no estúdio, conosco, temos o deputado estadual pelo PSDB e presidente da comissão da PEC da Reforma da Previdência, Gustavo Valadares. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo aí pelo nosso debate. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. E a gente recebe também o relator da matéria da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual pelo PSD, Cássio Soares. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu recebo também, ao meu lado, mais uma vez fazendo perguntas, o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Estamos juntos mais uma vez, Murilo. Boa noite. Boa noite, André. Agradecer aos deputados aí pela presença para a gente debater esse assunto tão importante para o Estado. Pois é, então já vamos abrir com essa primeira questão, que a gente está falando de um tema extremamente complexo, que o próprio governo do Estado está colocando como a principal matéria a ser aprovada. Enfim, como chegar num consenso em um tema tão complicado e que tem repercussões tão importantes para os trabalhadores, para os servidores públicos do nosso Estado. Vou começar com o Cássio, aí o deputado Gustavo também faz as considerações. Claro, bem, a reforma ela é uma proposta já pensada e discutida e necessária há algum tempo. Nós tivemos que a última reforma no Estado foi em 2003, ou seja, 17 anos atrás. De lá para cá, a expectativa de vida das pessoas mudou, e também a necessidade de se modernizar um pouco da nossa Previdência. Nós temos que o Estado de Minas Gerais hoje possui, neste ano, uma previsão de déficit do que arrecada de contribuições previdenciárias e do que paga, algo em torno de 19 bilhões de um orçamento de 110, ou seja, praticamente aí 18%, 19% de déficit previdenciário, recursos estes que saem do Tesouro. Então, nós estamos com muita responsabilidade debatendo isso na Assembleia Legislativa para que a gente possa entregar não só para o governo, mas também para o funcionalismo uma reforma justa e necessária. Deputado Gustavo. Eu concordo com o Cássio. O momento da Previdência é um dos pontos principais para tentarmos buscar o convencimento dos 77, ou pelo menos da maioria dos 77 deputados da Casa, mas um ponto é fundamental. Partirmos da premissa de que o servidor público não é o vilão, não é o culpado de todo este problema, do déficit que encontramos, que hoje temos na Previdência. O servidor é parte da solução, inclusive. Acho que um dos grandes desafios que nós temos é tentar mostrar aos servidores que o que nós estamos fazendo, trabalhando, construindo, é para o bem deles. É algo que trará a eles a segurança do recebimento no momento mais importante das suas vidas, ao final do período de trabalho, de anos e anos de muito trabalho, a segurança de que receberão seus proventos até o final de suas vidas. Então, primeiro ponto para buscarmos o consenso na Assembleia é começarmos do princípio de que o servidor não é o culpado da situação que se encontra a Previdência hoje. Ô, deputado, eu ia até deixar essa pergunta mais para frente, mas já que o senhor já tocou nesse ponto do servidor, como convencer o servidor que ele não é o culpado, se o governador do Estado, o governador Romeu Zema, numa entrevista, numa live nessa semana, falou que a reforma é igual à morte, que é inevitável, uma analogia infeliz, falou também que o servidor praticava uma espécie de rachadinha com o governo do Estado na gestão passada. Como convencer, sendo que o governo que está propondo isso, como que a Assembleia vai convencer o servidor se o governo está chamando o servidor de vilão? Murilo, eu considero que a live do governador feita há alguns dias, ela foi um tropeço em algo que vem sendo construído de forma brilhante pelo Executivo, e aí inclui-se o governador e o seu secretariado, e pela Assembleia Legislativa, nessa interlocução constante que tem havido com relação a este assunto da Previdência. Por vezes, é mais ou menos como se um avião em pleno voo, por vezes se passa por turbulência, Nós passamos por turbulências, e esta foi uma delas. Espero que a gente consiga superar esta turbulência. Já se passaram alguns dias do ocorrido.
as turbulências já são menores, eu acho que a gente vai conseguir chegar lá na frente, de novo, tratando de forma muito franca, muito aberta essa questão da Previdência, deixando claro, mais uma vez, de que o servidor não é o culpado, ele não está sendo punido com a Previdência. Esse é o ponto fundamental. O servidor não está sendo punido com a nova Previdência que nós estamos discutindo na Assembleia. Ele será agraciado. Obviamente, vai perder em alguma coisa, vai aumentar o tempo de contribuição, o tempo de serviço, essas questões da regra de transição, o desconto do salário, sim. Mas é importante deixar claro que, sem isso, a Previdência não sobreviverá. O Estado, mesmo que hoje consiga suprir esse déficit da Previdência anual, vai chegar um momento em que ele não vai conseguir fazer isso mais. E aí, de quem será o problema? Do servidor que não vai receber o seu provento. Então, essa é a questão básica para a gente começar a construir a reforma, sabe? Então, passamos por uma turbulência, esta foi uma delas, ainda teremos outras pela frente até a aprovação, esse é um assunto complicado, mas eu tenho certeza que chegaremos a algo muito próximo do consenso na Assembleia. Deixa eu convidar, para participar dessa nossa conversa, o nosso comentarista de política, da Rádio Band News BH, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Deputado Gustavo, o senhor como líder e outros como o deputado Cássio Soares buscam aí construir um consenso mínimo para a aprovação da reforma da Previdência diante de mudanças que desagradam a muitos. Mas aí aparece o governador e faz críticas duras a esse processo aí. Como recuperar o diálogo e a ponte para o consenso? Gostaria também de ter o comentário do deputado Cássio Soares. Eu vou ser rapidinho para o Cássio poder falar um pouquinho também. Eu acho que o tempo que nós teremos até a aprovação em primeiro turno, que deve acontecer no início do mês de agosto, final da primeira semana, segunda semana de agosto, vai nos ajudar. Neste caso, o tempo será um remédio, sabe? E a busca, obviamente, por mostrar aos deputados e aos servidores de que houve, na verdade, um equívoco, uma forma equivocada de se expressar do próprio governador, eu acho que ele próprio reconhece isso. Vai ajudar nisso também. Não sei o que o Cássio acha. Não, bem, o governador é a nossa autoridade maior no executivo estadual, mas a fala dele não é soberana. Nós somos 77 deputados na Assembleia que representamos a população, incluindo os servidores públicos. E nesse caso, nós temos uma visão um pouco diversa ou muito diversa daquilo que foi colocado pelo governador. O motivo de existir do Estado é oferecer serviços e condições para a população, seja na área da saúde, educação, segurança pública, enfim, atividades administrativas. E esse servidor é o que presta serviço. Então, ele precisa ser valorizado adequadamente para que cada vez mais o serviço seja de qualidade. Hoje nós temos a população, Murilo, André, reclamando um pouco da qualidade dos serviços públicos. Como nós vamos oferecer serviços públicos tendo servidores mal remunerados ou pouco valorizados? Então, as carreiras precisam ser muito bem pensadas. E, para ser bem pensadas, claro que sem regalias, sem privilégios, mas com certa valorização para que a gente possa atrair cada vez mais profissionais qualificados para prestar serviços para a população. Então, é dessa forma que eu acho que a Assembleia vai dar sua contribuição para a reforma poder prosperar da maneira mais justa e eficiente. Agora, na semana passada, eu e o André conversamos com o presidente da Assembleia, ele foi o nosso convidado do programa de entrevista coletiva, e ele falou de duas possibilidades que estavam sendo examinadas em relação às alíquotas. Tanto a proposta aplicada do Rio Grande do Sul, que varia de 7% a 21%, quanto a da Bahia, de 14% e 15%, 14% até R$16 mil e acima de R$16 mil, 15%. Aí eu pergunto ao deputado, que vai fazer o relatório final aí sobre a questão da Previdência, está caminhando para onde, deputado? Lembrando que a alíquota proposta pelo governo é de 13% a 19%. Vai se manter essa alíquota? Vai se mexer? Para onde está caminhando o seu relatório? Olha, eu quero cravar aqui, muito difícil manter 13% a 19%. Foram faixas um tanto exageradas para os níveis maiores de remunerações. Agora, ainda que eu esteja como relator, a decisão ela será colegiada, principalmente entre os líderes, entre os demais deputados e, sobretudo, ouvindo as associações e os sindicatos representantes de classes. Eu estou fazendo questão de receber todos os sindicatos que me procuram para que a gente possa discutir, avaliar, mas certamente vamos propor outras faixas de contribuições,
talvez até diminuindo um pouco dos 13% propostos pelo governo e reduzindo também os 19% que, ao entendimento inicial nosso, foi um tanto exagerado. Só mais uma coisa em cima disso. Me falaram também de uma possibilidade de 11% a 16%, é isso? Não, na verdade, propostas e sugestões chegam a todo tempo na Assembleia, até porque a Assembleia cumpriu um papel que eu próprio já disse de forma muito franca ao governo, à equipe do governo que preparou o projeto, que foi um dos equívocos foi de não ter havido, por parte do governo, um momento de debate com os sindicatos representativos dos servidores antes de encaminhar à Assembleia a proposta da reforma da Previdência. Então, a Assembleia preencheu esta lacuna com um seminário ocorrido alguns dias atrás na casa. Por conta deste seminário, como consequência deste seminário, chegaram várias propostas, várias sugestões, inclusive de alíquotas diferentes, enfim. Então, propostas, Murilo, nós temos lá hoje na Assembleia, o relator, o deputado Castro, tem várias para poder escolher dentre elas. Uma coisa de que a gente não pode fugir é aquela média dos 14%, né? Mas, em cima disso, há muito espaço para se trabalhar. E o fato de estarmos agora, neste período de recesso na Assembleia, vai nos ajudar a fazer esta construção ouvindo todos os envolvidos, o Executivo, os deputados, os sindicatos, todos participando, mexendo a muitas mãos, porque só mesmo com muitas mãos é que nós vamos construir a reforma ideal para o nosso estado de Minas Gerais. No começo do programa, deputados, a gente discutiu a questão da formação de um consenso, né? É uma matéria que tem uma certa, digamos assim, uma certa complexidade, mas também uma questão de uma certa rejeição, né? E nós estamos num ano eleitoral. Tem a eleição para os prefeitos, muitos parlamentares vão sair, né, nas cidades deles. Vocês acham que essa questão da eleição pode influenciar nessa votação, pode dificultar essa questão do consenso? Gostaria que o senhor Cássio comentasse e aí depois o deputado Gustavo pode complementar. Olha, tudo depende do andamento. Eu dizia mais cedo que o relatório que eu estou responsável por elaborar, mas claro que com a colaboração de todos, o momento adequado para ele ir para plenário é o momento depois de amadurecido, de conversado e dialogado. Eu espero que isso seja dentro do mês de agosto, o que nos dá uma margem para ser anterior ao período eleitoral, o que não atrapalharia de forma alguma. Mas a nossa responsabilidade hoje é de apreciar essa matéria antes do período eleitoral, o quanto antes for possível, mas sem atropelar o momento adequado de discussão, de debates, de ouvir as pessoas interessadas, pois nós estamos lidando com a vida profissional das pessoas, com planejamento de vida de milhares de servidores públicos. Todo assunto, na política, todo assunto acaba chegando até a eleição, né? Cada discurso que a gente faz tem um reflexo lá na frente na hora que a gente coloca o nome à disposição para disputar uma eleição. Então, é fato que o que se discutir, aquilo que votarmos sobre a reforma da Previdência terá reflexo, obviamente, na eleição. Eu quero crer, André, que nós vamos conseguir vencer o desafio de mostrar que esta reforma não é o bicho de sete cabeças que a gente pinta, que as pessoas pintam hoje. Eu quero crer que nós vamos conseguir chegar com a aprovação em segundo turno, até a aprovação em segundo turno, mostrando que ela é algo necessário e que ela é algo que será benéfico ao Estado, aos mineiros, inclusive aos mineiros servidores públicos. Eu tenho esse sentimento comigo e acho que a gente conseguirá mostrar isso, a real necessidade de se aprovar. E, como consequência disto, se atingirmos esse objetivo, chegarmos às eleições municipais de novembro agora, né, com um reflexo positivo da aprovação da reforma. Agora, hoje, de forma objetiva, o governo tem os 48 votos necessários na Assembleia para aprovar hoje, se a votação fosse hoje, tem esses 48 votos? Hoje não. Hoje não. Mas o trabalho no Legislativo, ele é constante. A busca por consenso, a busca da construção de um relatório. E aí é bom que fique claro aqui, não havia e não há na Assembleia alguém com maior capacidade de trabalho e de aglutinar essas demandas de diversas correntes melhor do que o deputado Cássio Soares. Por isso, escolhido o relator da PEC. Mas
eu acho que a busca por um relatório que atenda às diversas correntes, às diversas ideias, vai nos levar aos 48, e, Murilo, você até é um pouco otimista, nos levará a mais de 50, 52 votos com certa folga. Esta é a impressão que eu tenho. Pessoal, a conversa está muito boa, o tempo está até passando bem rápido. Vamos fazer uma pausa, a gente vai para um rápido intervalo e dentro de instantes a gente retoma esse debate sobre os desafios da reforma da Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje discute a reforma da Previdência dos servidores do Estado. Estamos recebendo hoje o deputado estadual pelo PSDB e presidente da comissão da PEC da Reforma da Previdência, Gustavo Valadares. E o relator da matéria da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual pelo PSD, Cássio Soares. Deputados, quando esse tipo de assunto é colocado, a gente vê a articulação de grupos, né, de servidores, até mesmo na porta da Assembleia Legislativa a gente vê faixas, alguns grupos se mobilizando. Podemos falar aí dos militares, por exemplo, né, também dos professores, enfim, são setores que se articulam muito. Sim. Como fazer com que esses setores que têm articulação não sejam privilegiados exatamente por essa articulação? É um desafio também? Olha, eu considero que todos os sindicatos participam desse debate na Assembleia, ou pelo menos participaram do seminário, né? Eu diria que, não vou dar 100%, mas 90% dos servidores estiveram representados no seminário que a Assembleia promoveu alguns dias atrás. Então, eu diria que hoje a Assembleia tem um leque de opções e de sugestões colhidas destes sindicatos que trazem, obviamente, o reforço desses servidores. Então, eu diria que estão todos contemplados. Acho que não ficou ninguém de fora. Existem, obviamente, sindicatos que são mais fortes, mais atuantes que outros. Existem sindicatos que representam uma categoria que tem um apelo maior do que outras. Mas todos se fizeram representados no seminário da Assembleia. Exatamente. E a Assembleia, nesse caso, ela foi muito proativa também de buscar o diálogo, né? Ela não foi reacionária apenas recebendo os sindicatos e associações. Nós tivemos a mesa diretora propondo esse seminário e convidando, né, convocando praticamente e clamando pela participação desses sindicatos e associações para que trouxessem até o parlamento as suas sugestões e reivindicações. Agora, eu vou discordar um pouco dos senhores, porque você conversa com qualquer sindicato, eles estão super insatisfeitos com o prazo de debate dessa reforma, inclusive com a participação deles. Eles acham que um seminário não foi suficiente. Não, se for só completar o raciocínio, deputado, pensando que essa reforma da Previdência fazia parte do programa de governo, de campanha, do governador Romeu Zema. Ela ser apresentada durante uma pandemia, faltando um mês para o prazo. A Assembleia estendeu mais um pouco, mas assim, não fica... vai mexer para o resto da vida, com a vida das pessoas que trabalharam anos. Não é pouco tempo demais para você discutir. Posso, Cássio? Claro. Murilo, sua pergunta é espetacular. Acho que isso é uma das questões, um dos paradigmas que a gente tem que quebrar. Vou lhe dar um exemplo prático. Na Bahia, a reforma foi apresentada dia 14 de janeiro, onde geralmente, durante o período de recessos parlamentares, onde geralmente não se tem trabalho parlamentar. Foi apresentada dia 14 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, a reforma estava aprovada na Bahia. De janeiro, 14, a dia 2 de fevereiro. Nós, na Assembleia, recebemos a reforma no dia, se não me engano, dia 20 de junho, ou algo muito próximo disso, um dia antes ou um dia depois, não me lembro, sim, mas acho que foi dia 20. Já estamos no final do mês de julho. Entraremos no debate, antes de votarmos o primeiro turno, ainda até meados de agosto. Não posso lhe dar aqui, não teria essa... não seria correto eu lhe dar uma data de aprovação, mas com certeza, segunda quinzena de agosto. Então, isso fazendo já uma comparação com uma reforma que foi aprovada já
será que o servidor da Bahia ficou feliz com esse prazo e com essa reforma? Não, mas eu estou lhe dizendo que, assim, quem se sente prejudicado, Murilo, vai sempre trazer vários questionamentos. O segundo, eu estou lhe trazendo que a questão temporal, existiram casos em que a situação foi muito pior, muito mais corrida. E a questão da pandemia, isso é um fato. Por que o governador não trouxe o projeto à Assembleia antes? E aí é preciso que a gente seja franco. O governo ainda está construindo a sua base parlamentar. Fosse o governo passado de Fernando Pimentel, fosse o governo retrasado de Antônio Anastasia, essa proposta poderia ter chegado lá em fevereiro do primeiro ano de governo. Por quê? Porque tinham todos os dois uma base consolidada na Assembleia, com certa folga até para aprovar a proposta de emenda à Constituição, projeto de lei complementar, coisa que esse governo não tinha. Perderia, o senhor quer falar que não passaria se tivesse sido apresentada ano passado essa reforma? Perderia. O momento, aí veio, desculpa, claro. Aí veio a infeliz coincidência do momento da pandemia. Não foi nada previamente programado, até porque nenhum de nós imaginaríamos viver o que a gente está vivendo agora com essa pandemia. Ninguém imaginaria uma coisa dessa. Então, foi uma infeliz coincidência. Não a Assembleia, o governo, ninguém quis fugir do debate com o servidor. E para terminar, desculpa, claro. Carlos, para terminar, a Assembleia escuta. Quando eles falam assim, o servidor não está tendo a oportunidade de falar. Isso não é verdade. Porque mesmo durante os debates na Assembleia, mesmo que não estivéssemos em pandemia, o máximo que ocorreria, diferente do que está acontecendo, seria a mobilização dos servidores dentro da Assembleia, de movimentação, de poder ir num gabinete, em outro. Porque na hora de participar dos debates, são os seus representantes dos sindicatos que fazem parte do debate. Não tem jeito de eu ouvir todos os servidores. É impossível a Assembleia conseguir ouvir todos os servidores. Tá certo? Então, essas são as minhas ponderações para o seu questionamento. Murilo, se me permite ainda, André, no parlamento tem uma questão de momento, tem uma questão de amadurecimento da proposta. Ainda que haja uma perspectiva de prazo para aprovação, eu, enquanto relator, só vou me sentir confortável de apresentar o relatório quando esse relatório estiver maduro. O que significa ele estar maduro? Bem discutido. O controverso ser ouvido, as pessoas serem ouvidas e a gente poder aproveitar ideias, refutar tantas outras e justificar até o porquê estamos refutando certas ideias. E aí sim, depois disso, inclusive com a oposição se sentindo satisfeita de ter participado do processo, ainda que não concordando. Então eu acho que o prazo ele tem que ser depois que o processo estiver amadurecido, seja agosto, seja setembro. Claro que a gente gostaria que fosse dentro de algum momento que fosse interessante para o Estado, mas somente depois disso que a gente leva a plenário. Deixa eu chamar novamente outra participação do nosso comentarista de política da Band Minas e da Rádio Band News, Orion Teixeira. A reforma da Previdência está muito cruel com as mulheres, aumentando a idade de aposentadoria em relação à dos homens. Por que isso? É possível mudar? Deputado Cássio. Bem, talvez eu vá falar aqui em primeira mão a todos, né? A minha vontade, a minha ideia que eu quero compartilhar, e eu acho que a grande maioria dos deputados compartilha, é trazer o aumento da idade das mulheres para a mesma proporção do aumento da idade dos homens, ou seja, 5 anos. Não se justifica você aumentar a idade de homens de 5 anos de contribuição e da mulher 7 anos, ainda mais considerando as peculiaridades das mulheres, né, que normalmente quase a grande maioria passa pela maternidade, né, passa por ser mãe e tudo, tem grandes dificuldades. Então, acho que seria uma justiça a gente trazer para dentro do relatório uma proposta de igualar o aumento da idade, assim como está sendo aumentado dos homens. Deputado, só para deixar claro isso, então, como que é a proposta do governo e qual que é a proposta que o senhor está fazendo? A proposta do governo é passar homens de 60 para 65 e mulheres de 55 para 62, ou seja, reajustando homens em 5 anos e reajustando mulheres para 7 anos. O ideal que possivelmente nós vamos propor é 5 anos também para mulheres, tanto quanto para homens. Essa questão da regra de transição é o ponto mais delicado também de se debater, de se discutir, principalmente pensando que tem servidores aí que estão na beira de aposentar, servidores com uma renda baixa, né? Quando a gente fala servidor público, a maioria ganha menos de R$5.000. Então é o ponto nevrálgico da reforma, é a questão da
É um ponto muito sensível e que todos ali que têm me apoiado nessa relatoria têm se demonstrado muito favorável também a revermos as regras de transição. Quem está no caminho para se aposentar, conforme foi dito aqui no início, fez um planejamento de vida. Não é justo essa pessoa, faltando algum pouco tempo para se aposentar, mudar totalmente uma regra e ter que refazer no final da vida profissional, na vida ativa, uma condição de replanejamento de vida financeira especialmente. Então, nós devemos rever as regras de transição, rever o pedágio. O governo propôs um pedágio de 100%, ao passo que o governo federal, a regra federal foi de 50%. Então, tudo isso deve ser revisto. O deputado Gustavo Valadares falou sobre a questão da relação do governo com a casa, né? Essa relação parece ter melhorado, pelo que o senhor falou, né, de um governo... Tem sofrido um amadurecimento constante. A reforma passa por isso? Por essa relação melhorar ainda mais até a segunda quinzena de agosto, que é o prazo que o senhor está dando? Eu não tenho a menor dúvida disso. Até mesmo o ocorrido na live do governador recente serviu de pontapé para mais um pedaço, para mais um caminhar de amadurecimento por parte do Executivo com relação ao Legislativo. Por vezes acontece o contrário, do Legislativo ter que amadurecer um pouco nessa relação com o governo que chegou com propostas diferentes das convencionais. Enfim, essa construção e esse amadurecimento constante serão e são importantes para a aprovação de diversos projetos, em especial dessa reforma. Fechar com chave de ouro aí, Murilo. A minha pergunta é quando vai ser votada essa reforma? Eu ainda não tenho uma bola de cristal, Murilo, mas eu espero que dentro do mês de agosto, eu espero que a gente possa trazer a aprovação dessa reforma dentro do mês de agosto. Esta é a minha vontade. Não estou dizendo que será assim, porque dependemos da construção da vontade, de uma vontade de um coletivo de 77 deputados que pensam de maneiras diferentes. Pergunta para o senhor quando o relatório fica pronto. Quando o senhor entrega. Assim que as pessoas forem ouvidas, né, na sua totalidade, pelo menos dos representantes de classe, e que os parlamentares puderem opinar também, nós vamos fazer uma avaliação final de todas as propostas que chegaram, que foram apresentadas no seminário que a Assembleia propôs, e aí sim pegarmos o que é coerente, o que é justo, e entregar para o servidor e para o Estado de Minas Gerais a reforma mais justa possível. Pessoal, passou rápido, né? Está chegando ao fim, então, o nosso programa Entrevista Coletiva e a gente, claro, espera ter contribuído para o seu entendimento sobre esse assunto que é tão importante e tão complexo ao mesmo tempo, que é a reforma da Previdência, que atinge diretamente milhares de servidores públicos no nosso Estado. Você pode rever e compartilhar o nosso programa no Facebook ou YouTube, acessando o perfil TV Band Minas. E tem reapresentação na Rádio Band News, domingo às 6 da noite. Obrigado pela audiência, obrigado também aos deputados pela participação, Murilo. E obrigado a você aí de casa. Até a próxima, até o nosso próximo encontro.